Bom, agora a gente vai ter aula de projeto de pesquisa, tá? Esse link eu uso para diferentes aulas, então às vezes vocês podem ser notificados de alguma outra aula que está acontecendo, tá? Deixa eu ver, vocês estão em quantos aqui? 9. Beleza. Nesse primeiro momento da aula, gente, eu tava pensando em tirar dúvidas de vocês, tá? Dúvidas sobre projeto, sobre orientador. Eu sei que vocês estão com bastante dúvida. Tá tendo bastante confusão se, por exemplo, vocês precisam nessa disciplina de fato escrever um projeto que vai ser o TCC de vocês. Isso eu já vou dizer que não, tá? Vocês não são obrigados a escrever o projeto do TCC de vocês nessa disciplina. Quem já tem um orientador, quem já tem uma ideia de projeto, pode usar a disciplina para escrever o projeto de TCC, mas não é obrigado, tá, gente? Não é obrigatório. Vocês querem fazer perguntas? Podem aproveitar esse primeiro momento da aula para tirar todas essas dúvidas. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, sim. Ah, tá. Então, quem quer começar tirando dúvida, quer fazer pergunta? Vocês podem escrever no chat aqui. Bom, eu estava com um projeto em andamento com a minha professora, né? E a gente estava conversando ontem. Daí eu queria saber melhor, tipo, o que que é para. Eu não entendi a tua pergunta, a última parte. Só um momento, desculpa. Ah, não, tudo bem. Voltei. Aí eu queria saber o que que preciso ser entregue até o dia 8 de setembro. Tipo, o que que eu vou entregar do projeto? Como é que é? Porque eu sei que não é tudo, né? Não é o TCC, porque eu vou ter que fazer um Isso, trabalho com isso, 2 meses. isso. Mas eu queria saber o que exatamente é para ser entregue. Tá, boa pergunta. Então, tu é aluna da Albanita, né? Emily Albanita, é isso. Sim, isso. Isso. Tá. Nessa disciplina, gente, vocês vão aprender a escrever um projeto. Então, o que que tem no projeto? Em linhas bem gerais, o projeto ele vai ser composto pela introdução e pela parte de material e método. Não vai ter a sessão de resultado e não vai ter a sessão de discussão. Então, vocês vão ter que ter um objetivo, uma pergunta, né? Uma pergunta, um objetivo e vão ter que explicar qual é o método que vocês vão usar para poder responder esse objetivo. Em linhas bem gerais, é isso que tem que conter no projeto de pesquisa de vocês. Respondi sua dúvida? Você quer saber mais? Pode perguntar mais. Sim. Não respondeu, obrigada. Ó, ninguém vai ser obrigado a executar o projeto, tá? Nesse primeiro momento, a gente está numa disciplina de projeto de pesquisa. Então, vocês têm que escrever um projeto. Um projeto, ele vai ter introdução e material e método. Hoje eu vou falar primeiro o que é uma pesquisa, vou dar uma pincelada sobre os tipos de pesquisa, e a partir da semana que vem, aí sim a gente vai começar a discutir sobre o que eu coloco na introdução. A gente vai ter umas 2 aulas, eu acho, de introdução. E depois mais uma aula sobre como escrever os métodos. Vocês vão aprender a fazer passo a passo, tá? Minha sugestão para quem já tem orientador, para quem já sabe o projeto que quer fazer no TCC, é tentar começar a escrever por hora por conta própria, tá? Sem as minhas aulas ainda, para vocês verem que é uma tarefa complicada, tá? Não é tão simples você escrever um projeto, mas vocês conseguem, tá? Mais dúvidas? Mais perguntas? Vocês não vão perguntar, gente.
Bom, se vocês não têm dúvidas, eu vou para a aula, mas eu acho que vocês deviam aproveitar esse primeiro momento para perguntar, para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu só ver aqui. Bom dia. Bom dia. Pode perguntar. Quer perguntar alguma coisa? Não? Pois bem, então vamos para nossa aula e aí vocês vão conversando ao longo da aula, tá? Bom, hoje é a nossa primeira aula propriamente dita sobre o projeto de pesquisa. E nessa primeira aula, o que eu resolvi fazer? Nessa primeira aula, eu resolvi explicar para vocês, conversar um pouquinho mais sobre o que é uma pesquisa, o que é um método científico, tá bom? Eu vou começar perguntando para vocês o que é pesquisa. Só lembrando que eu não consigo ler o chat, tá? Enquanto eu tô com a minha tela compartilhada. Então, se vocês puderem usar o microfone para poder responder, responder as coisas que eu perguntar, tá bom? O que vocês acham que é pesquisa? Desculpa, professor, eu vou sair, entrei na aula errada. Tá. Agora é aula de projeto de pesquisa. Desculpa, tô saindo. O que vocês acham que é pesquisa, gente? Vocês, alunos da disciplina de projeto de pesquisa. Por que vocês acham que estão nessa disciplina? Bom dia, professora. Bom dia. Vejo a pesquisa como, pelo menos para mim, né, é uma maneira de estar buscando certo conhecimento para trazer benefícios com o estudo para a sociedade de modo geral ou coisa do tipo. Uma boa resposta. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Você está falando mais voltado para pesquisa científica, pesquisa acadêmica. Mas se eu falar, por exemplo, para você pesquisar o preço da carne nos mercados aí de Boa Vista, isso é pesquisa também ou não? Acho que sim, professora. A resposta é sim, né? Tudo que você... todo questionamento que você tiver, sempre que você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma indagação, tudo isso, gente, se você tenta responder essas dúvidas, essas perguntas, tudo isso pode ser considerado pesquisa, tá? Pesquisa é uma coisa bem ampla. Se você quer pesquisar, por exemplo, o preço da carne, se você quer pesquisar quais são os passarinhos de Boa Vista, se você quer conhecer quais são os peixes de Boa Vista, enfim, sempre que você tem uma pergunta e você está querendo responder essa pergunta, você está fazendo uma pesquisa. Quem, por exemplo, nunca jogou alguma coisa no Google, você está fazendo uma pesquisa no Google, você tem uma dúvida e você quer responder essa pergunta. Então, assim, em linhas bem gerais, tem aqui um conceitinho, né, que pesquisa constitui um ato dinâmico de questionamento, indagação, aprofundamento, enfim. Sempre que você tem uma dúvida e você está tentando responder essa sua dúvida, você está fazendo pesquisa. E aí, a gente vai acabar chegando num ponto que a gente tem a pesquisa, só que quando você joga no Google lá, no começo da pandemia, por exemplo, teve muita gente que quis fazer pão. Não sei se rolou isso no Instagram de vocês, nas redes sociais de vocês, mas pelo menos no meu, todo mundo fazendo pão. Se você joga no Google lá, como fazer pão, isso é uma pesquisa científica? O que diferencia a pesquisa geral, da pesquisa científica?
Vocês, quase biólogos, já sabem me responder isso? Eu botei no chat aqui só para vocês saberem, sim, a aula fica gravada, tá? A aula ela fica gravada. Vou gravar e aí no final da aula eu já ponho no YouTube para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem, tá? Bom, mas voltando à pergunta, vocês sabem qual é a diferença da pesquisa científica para pesquisa normal, uma pesquisa no Google, pesquisa de preço? Ó, anotem aí para vocês não esquecerem mais. A pesquisa científica, ela vai se diferenciar da pesquisa normal, da pesquisa não científica, pelo fato da pesquisa científica ela ser sistematizada. A palavra, eu acho que sistemático aqui até pode ser destacada, pintada. O que é essa pesquisa sistemática? O que é essa pesquisa organizada? Você vai ter um método, você vai usar um método científico para poder responder a sua dúvida. Você vai organizar os seus dados. Vocês vão ver, a partir das próximas aulas, que a gente pode ter, por exemplo, uma questão de réplica, a gente vai ter observações, a gente vai tentar fazer muitas observações. Então, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa científica, por exemplo, sobre o aumento do preço da comida, mas você tem que fazer isso para isso poder ser considerado uma pesquisa científica, para isso poder ser considerado uma pesquisa acadêmica. Você precisa fazer essa pesquisa de um jeito organizado, sistemático, com muitas repetições. A gente vai falar o que são essas repetições na próxima aula. Então, você precisa usar um método científico para poder fazer, de fato, uma pesquisa científica. Então, vai ser isso que vai diferenciar a pesquisa científica de uma pesquisa genérica, como vocês pesquisarem alguma coisa no Google. Vocês vão pesquisar no Google uma pesquisa geral, né? Agora, se você tem um método, se você está fazendo uma observação de modo sistemático, você vai estar fazendo uma pesquisa científica. Vocês conseguiram entender? Ficou claro para vocês ou não? O que é uma pesquisa científica? Entendi, professora. Eu acho que Ficou sim, certo. professor. A gente vai ter mais exemplos ao longo dessa aula para vocês poderem entender melhor, tá? Mas assim, sempre para você ter uma pesquisa científica, você tem que estar usando um método científico, que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor também o que é o método científico. Tem que ser uma pesquisa de um modo organizado, de um modo sistematizado, tá bom? Por que a pesquisa científica é importante? Essa é fácil, né? Respondam aí, por que a pesquisa é importante? Eu acho que é porque ela contribui, né, para a melhora da sociedade. Porque através da pesquisa a gente pode evoluir, a gente pode melhorar coisas da nossa sociedade, na ciência, na medicina, na cultura, na arte, várias coisas. Ótima resposta muito completa. A tua resposta acho que está até mais completa que essa aqui que eu coloquei no slide. A pesquisa científica ela é extremamente importante, gente. Vamos pensar na pandemia que a gente está passando agora. Pandemia que está impedindo a gente de ter aula presencial, por exemplo. Felizmente, a gente já... Vocês já foram vacinados ou ainda não? Já tomei a primeira dose. Eu acho que vários... Ainda vou tomar. Eu acho que tá... Quem ainda não foi vacinado de vocês está chegando, né? A vez, eu acho que até o fim do mês de julho agora vocês vão ser vacinados, né?
Essa semana já pode todo mundo ter mais de 20. Ah, legal, legal. Então, e por que que vocês estão podendo se vacinar? Por quê? Por causa de pesquisas científicas. Inúmeras pesquisas científicas foram feitas para poder testar, para primeiro criar uma vacina, aí depois para testar. Será que essa vacina funciona mesmo? Qual é a eficácia dessa vacina? Tudo isso é o quê? É resultado de pesquisa científica. Então, para vocês que são biólogos, quase biólogos, é mais fácil, né, entender por que que a pesquisa científica é importante. E é justamente por isso, né? A gente precisa da pesquisa para a gente poder evoluir. Por exemplo, um smartphone que vocês têm, ou o computador, seja se vocês estiverem assistindo a aula no computador ou no smartphone. Por que que vocês estão conseguindo usar esses materiais? Porque esses materiais foram desenvolvidos a partir de pesquisa científica. Então, assim, a gente precisa da ciência para a gente poder evoluir em todos os setores. Como a nossa colega disse, desde as artes para matemática, enfim, todas as áreas de engenharia, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe o que que é pesquisa, a gente já sabe o que é pesquisa científica, a gente já sabe por que que a pesquisa é importante, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os tipos de pesquisa, tá? Essa parte ela é interessante, em especial para ajudar vocês a terem ideia sobre como fazer o TCC de vocês. Independentemente de você ter um orientador agora ou não, e independentemente de você saber o que que você vai executar ou não no seu TCC, nessa parte da aula, vocês vão ver que existem inúmeros tipos de pesquisa científica, e eu vou ficar falando sobre coisas que vocês podem fazer, inclusive agora na pandemia, tá? Tipo, não dar ideia especificamente, mas falar de como as pesquisas podem ser feitas e como vocês poderiam fazer isso em plena pandemia, em casa, sem sair de casa, tá? Bom, vocês vão ver que existem inúmeros tipos de pesquisa. Muitos tipos de pesquisa diferentes. O primeiro tipo de pesquisa que eu vou falar são das pesquisas do tipo básica e do tipo aplicada, tá? Essa distinção, ela é bem importante. Por quê? Você sabe qual é a diferença de uma pesquisa básica para uma pesquisa aplicada? Alguém aqui já faz pesquisa básica ou aplicada? Eu não sei não, professora, mas acho que o básico são assim para procurar respostas mais assim objetivas, eu acho, sei lá. E aplicadas são mais assim trabalhadas, né? É nessa linha, é nessa linha. E ó, não precisa ter medo, gente, de falar, eu não sei. Vocês estão aqui para aprender. Se vocês já soubessem tudo, vocês não precisariam estar fazendo essa disciplina. Então, primeiro, não precisa ter vergonha de não saber, tá? Ou mesmo de responder errado, tá? Mas é bem nessa linha que você respondeu, tá? Qual é a diferença da pesquisa básica para aplicada? A pesquisa básica, gente, a maioria das pesquisas que são feitas nas universidades são pesquisas básicas. Então, assim, elas são pesquisas que elas podem gerar conhecimento, mas elas não têm uma aplicação prática. Por exemplo, apresento aqui para vocês um trabalhinho que eu fiz quando eu ainda estava na graduação. Foi publicado em 2017, bem depois de eu ter saído da graduação, mas essa observação mesmo, esse trabalho, ele foi desenvolvido quando eu estava na graduação, que a gente tinha observado um comportamento novo de um beija-flor. Beija-flor da espécie Stephanopsis lloydgiesi. A gente viu que esse passarinho ele fazia uns voos diferentes, ele tinha uns comportamentos que não estavam descritos na literatura. Então, o que a gente fez? A gente fez um trabalhinho, a gente fez uma pesquisa básica descrevendo o comportamento desse beija-flor. Tem uma aplicação prática prevista? Vai mudar, por exemplo, o mundo?
saber que esse passarinho faz esse beija-flor, faz esse comportamento, que esse beija-flor faz esse comportamento? Na verdade, não, né? Como eu falei, não tem nenhuma aplicação prática prevista para aquele momento. Inclusive, a pesquisa básica tende a ser muito, muito, muito discriminada no Brasil. Por exemplo, ai, nossa, você estuda fungo? Para que você estuda fungo? Para que você quer saber Para quem trabalha com o professor Rafael, por exemplo. Nossa, você quer saber quais são... Ou quem trabalha com a professora Vânia, né? Por que você quer saber o nome do inseto aquático que tá nadando lá no Cauamé? Ou por que você quer saber qual é o nome do inseto aquático lá no Tepequim? Isso, gente, é pesquisa básica, tá? Pesquisa básica tão discriminada, são pesquisas que não têm uma aplicação prática prevista, porém, esse tipo de pesquisa, gente, é extremamente importante, tá? Apesar de ser muito discriminada, a pesquisa básica é importante. Por quê? Porque para você ter uma pesquisa avançada, você precisa ter a pesquisa básica pronta. Então, depois que você tem a pesquisa básica, aí sim você pode, por exemplo, procurar aplicações, você pode fazer uma pesquisa do tipo aplicada. Qual é a aplicada? A aplicada é aquela pesquisa que tem ela é voltada para solucionar problemas, tem uma aplicação prevista, tá? Essa é a diferença. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo para vocês sobre uma pesquisa onde eles estavam analisando qual era a eficácia da AstraZeneca. Qual é a eficácia da vacina AstraZeneca? Isso é uma pesquisa aplicada, isso é uma pesquisa que tem aplicação. Porém, por que essa pesquisa foi realizada? Porque antes foi realizado o quê? Foram realizadas pesquisas básicas, onde foram apresentados, por exemplo, o que a gente pode usar para fazer uma vacina? Ou discutindo sobre alguma proteína específica, sabe? Vocês conseguiram entender essa diferença? Qual é a diferença de uma pesquisa básica para uma pesquisa aplicada? Eu acho que sim, professora. Sim. Eu chuto que a maioria de vocês no TCC vai fazer pesquisa do tipo básica. A maioria das pessoas faz pesquisa básica. Tem problema em fazer pesquisa básica? Ai, professora, eu vou ser menos pesquisadora por estar fazendo uma pesquisa do tipo básica? Não, você não vai ser menos pesquisador, você não vai ser menos biólogo por estar fazendo uma pesquisa do tipo básico. Por quê? Pesquisa básica é extremamente importante. Por quê? Porque, embora esse tipo de pesquisa não tenha uma aplicação na hora, por exemplo, você não vai mudar o mundo com a sua pesquisa básica, pelo menos não agora. Mas toda pesquisa básica, ela vai servir de suporte para, no futuro, a gente poder fazer pesquisas aplicadas. Então, se alguém ficar falando, sua pesquisa é básica, mas lembrem, para você poder avançar, você precisa saber o básico, tá? Você vai precisar, por exemplo, para você fazer qualquer pesquisa avançada, para você poder produzir um remédio, por exemplo. Tem muito remédio que ele é derivado de plantas. Para você poder fazer aquele remédio daquela planta, você precisa saber primeiro que aquela planta existe, onde que aquela planta ocorre, quais são os componentes daquela planta. Então, isso é uma pesquisa básica que depois pode ser usado uma pesquisa aplicada, como eu falei, no caso de fazer um remédio derivado daquela planta. Entendido? Bom, em relação aos objetivos, a gente vai ter novas classificações em relação à pesquisa. Agora que a gente já sabe que a gente tem pesquisa básica e aplicada, eu vou falar sobre outras categorizações das pesquisas. Se a gente for considerar, por exemplo, os objetivos de uma pesquisa, a gente pode ter pesquisas que são exploratórias. Independentemente de uma pesquisa ser básica ou aplicada, a primeira parte da pesquisa vai ser a exploração dos dados.
vocês vão ver que depois que vocês coletarem os dados do TCC de vocês, o que vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão começar a explorar os dados, vocês vão começar a olhar o que eu encontrei aqui. Vocês vão olhar todos os dados que vocês coletaram. Vocês vão ver que quando você está fazendo uma pesquisa, você coleta muito mais dados do que você realmente vai acabar usando. Por exemplo, quem trabalha com solo, vai lá e coleta 1000 variáveis diferentes do solo. Aí o que você vai fazer? Você vai usar tudo aquilo que você coletou? Nem sempre. Por quê? Porque você vai explorar os seus dados e você vai ver. Será que faz sentido usar tudo isso mesmo? Às vezes você percebe que você pode usar só uma parte daqueles dados. Só uma parte dos dados já vai ser suficiente para você poder fazer uma pesquisa científica. O que acontece muito também, especialmente com biólogo de campo, é você ir para campo e você acaba se deparando fazendo, por exemplo, registro de espécie. Você acaba vendo por exemplo, um lagarto. Esse lagarto nunca havia sido registrado em Roraima. Isso por si só já pode acabar gerando uma pesquisa que eu vou falar daqui a pouco, né, dos estudos de caso. Então, às vezes você acaba encontrando situações novas, coisas não descritas que você só vai perceber quando você estiver explorando os seus dados. Então, sempre a primeira parte de toda a pesquisa, gente, vai ser a exploração de dados, tá? Você vai ter que explorar, ver todos os dados que você coletou. Aí, nessa parte, você vai pensar, será que eu preciso usar todos os dados ou não? Anotem aí que é importante. Vocês não são obrigados a usar todos os dados que vocês coletaram. Vocês não precisam. Tá? Tem gente que acha, nossa, eu coletei tudo, eu tenho que mostrar tudo. Não, você não precisa. Na próxima aula a gente vai falar que você vai ter um objetivo geral, você vai ter uma pergunta. Você só vai precisar apresentar os dados que respondem àquela pergunta. Tudo que você coletou que não responde a pergunta, você não precisa apresentar na sua pesquisa. E quando que você vai decidir se você vai apresentar ou não os dados? Durante essa parte exploratória da sua pesquisa. Quando você vai começar a explorar os dados que você coletou, tá? Seja em laboratório, seja em campo, seja no experimento. Bom, outro tipo de pesquisa que a gente tem são as pesquisas descritivas. Quais são? O que é uma pesquisa descritiva? Uma pesquisa descritiva é uma pesquisa onde você vai simplesmente descrever algo. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, onde tem um trabalho inclusive, que o professor Rafael Boldrini participou, onde eles estavam descrevendo as vespas sociais observadas em Roraima. Tá? Eles fizeram um trabalho de descrição. Eles simplesmente fizeram um trabalho onde eles analisaram, consideraram o que a gente encontrou aqui em Roraima. Vocês poderiam fazer um trabalho descritivo, por exemplo, falando quais são os passarinhos de Roraima? Quais são as espécies de mamífero de Roraima? Simplesmente descrever quais são as espécies. Para quem trabalha com fungo, quais são os fungos que a gente tem em Boa Vista? Deixa eu ver o que mais. Quais são enfim, dependente de organismo que vocês trabalharem, quais são as algas que a gente tem nas águas do Parque Anauá, por exemplo? Isso poderia ser um trabalho descritivo. Então, sempre que você só descreve espécie, por exemplo, você vai ter um trabalho do tipo descritivo. Professor, eu preciso descrever espécie? Não, você pode descrever, por exemplo, como é a vegetação. A vegetação ela é alta, é baixa, enfim. Aqui a gente tem um lavrado. Isso tudo são descrições. Então, vocês podem fazer o trabalho do tipo descritivo, inclusive no TCC de vocês, fazendo descrições. Eu quero descrever qual é a fauna do campus da UFRR. Aí você vai lá e escreve, olha, tem coruja,
tem, sei lá, eu tô pensando mais em passarinho, né? Tem coruja, passarinhos e aves. Passarinho, bem-te-vi. Ah, professora, vejo muito iguana. Eu vou descrever lá, tem iguana no campus. Isso são trabalhos descritivos. Os trabalhos descritivos, eles são diferentes de trabalhos do tipo explicativo. Por quê? O trabalho explicativo, a gente geralmente vai ter uma pergunta por trás. Você quer saber por quê, tá? Então, sempre que você tem um porquê ou um como, você quer saber como, por quê, você vai ter um trabalho do tipo explicativo, tá? Então, professora, eu sei que tem corujas lá no campus. O meu colega já fez um trabalho descritivo falando, olha, há corujas que moram lá na frente do CBIL. Ele fez uma pesquisa básica, descritiva, falando que haviam corujas na frente do CBIL. Mas agora eu quero avançar no conhecimento e eu quero saber por quê. Por que que as corujas elas moram só na frente do CBIL e por que que elas não moram na frente do RU, por exemplo? Por que que aquelas corujas ocorrem especificamente naquele local? Isso, gente, é um tipo de pesquisa explicativo. Aqui eu apresento para vocês um exemplo de um trabalho que a gente fez ano passado, onde a gente queria saber o que predizia a Covid no Brasil. A gente queria saber em que estado brasileiro a gente tinha mais Covid e por quê. Em que estado será que a gente tem mais Covid? Por que será que a gente tem mais Covid? Na época tinha mais em São Paulo, no Rio. Por que que a gente tem mais Covid, mais casos de Covid em São Paulo e no Rio de Janeiro? Por que será?